bem-vindos. Estamos no podcast No Meio do Mundo. A estas conversas trazemos homens e mulheres que aceitam o nosso convite para partilhar um bocadinho da história das suas vidas. Chamámos-lhe No Meio do Mundo porque a ideia é trazer aqui gente que, guiados pela fé, vivem no meio do mundo, têm as suas vidas profissionais, as suas vidas familiares, estão integrados nas comunidades onde vivem, mas que têm este elemento distintivo e que de alguma maneira une todos os nossos convidados, que é o facto de a fé ter um papel importante nas suas vidas. Hoje temos connosco Maria João Carvalho, com 49 anos, Exato. Casada, mãe de 2 filhos adolescentes e professora de matemática. Exatamente. Muito obrigado por estar connosco, Obrigada. por ter aceitado este desafio para vir aqui partilhar um bocadinho da sua vida. E se calhar começava por esse lado de professora de matemática. Sim. A matemática é assim um bicho-papão para muitos alunos. É verdade. Como é que foi parar a matemática e como é que está a correr? Eu desde muito cedo gostei de matemática, sempre gostei. E sempre fui boa aluna à matemática, incentivada e motivada pelo meu pai. O meu pai era muito bom em cálculo mental. E eu lembro-me, por exemplo, quando fazia as viagens para Aveiros, que é a terra dos meus pais, uma vila que fica ali entre Estremoz e Monforte, eu lembro-me dele nos incentivar a isso. Portanto, eu lembro-me dele fazer-nos perguntas de matemática e a tabuada facilmente a decorei, porque ele incentivava-nos. Portanto, as nossas viagens eram passadas, esse bocadinho, essa hora de viagem, era passada exatamente nesse sentido. Ele promovia a matemática. Para muita gente isso não soará muito divertido. Pois, poderá ser, mas para mim eu gostava bastante. Sim, é isso. É o bichinho da matemática que ficou lá desde mesmo muito pequena. Sim. O seu pai que era militar. O meu pai era militar do exército, exato. Ok. E de onde é que lhe vinha a ele esse gosto pela matemática? Também não sei, também não interesse... sei. Mas que ele notava-se que gostava bastante da matemática, notava-se. E eu acho que foi ele que me motivou mesmo. E como é que é ser professora de matemática? É professora numa escola aqui de Évora, não Sim. é? A Severim de Faria. Estou na Severim de Faria. Sobretudo no terceiro ciclo. Sim. E secundário. Exatamente, mas estes últimos anos mais no terceiro ciclo. Sim, tenho estado mais no terceiro ciclo. É um desafio também, porque à partida muitos, quando entramos ali nas primeiras aulas, ouvimos logo dizer, não gosto nada de matemática. E muitas vezes não gostam porque não percebem. E depois é difícil, não é? Ter ali... Ou às vezes também se encostam pelo facto de não gostarem, não percebem e acabam por também não se sentirem motivados. E, portanto, é um desafio constante, é verdade. E porque a escola de hoje em dia não é a mesma quando eu andei na escola, há 20 anos ou 30 anos atrás. Que grandes diferenças é que nota? Noto sobretudo na parte das tecnologias, essa é a grande diferença. Vou falar da minha direção de turma, não tem o telemóvel porque nós não permitimos e o telemóvel é deixado à entrada da sala, porque senão tudo se faz com o telemóvel. Qualquer dúvida... é fácil ir ao ChatGPT ou outra plataforma destas e facilmente fazem trabalho de casa, coisa que na nossa altura nós não tínhamos nada disso, não é? Hoje em dia eles estão apetrechados de coisas, mas por outro lado mais vazios de outras. Eu acho que se nota muito isso. É professora há quantos anos? Eu tenho 49, desde os 24. Okay. Sou de matemática, é só fazer as contas. Portanto, metade da sua vida foi como professora de matemática. Sim. Que diferenças é que nota desses primeiros anos em que exerceu até agora? Já falou das tecnologias e se calhar são esses os aspectos que mais vêm ao de cima, mas não sei se é assim a nível do espírito da rapaziada. Sim, eu acho que hoje em dia eu noto uma maior agitação. Eles são cada vez mais agitados. E eu acho que isso também, cá está, vem na minha ótica, vem dessas tecnologias, porque eles estão habituados a estarem ao telemóvel constantemente e quando não estão, sentem a falta, é um vício, sentem a falta e acabam por estar mais agitados. Eu noto muito isso, sinto muito essa diferença. Já voltaremos à escola, eventualmente.
Mas para já, se calhar, recuamos um bocadinho e vamos um bocadinho à sua biografia. Sei que tem uma irmã mais velha. Tem muita diferença? Tem 10 anos. A Cristina tem mais 10 anos que eu. E, portanto, sim, além de ser uma irmã mais velha, foi quase assim uma cuidadora? Ou não? Foi, exatamente. É mesmo isso. Ainda hoje é. Eu hoje deixo menos. Mas quando era mais nova, sim, era a minha segunda mãe. Era mesmo. Temos 10 anos de diferença e a minha irmã sempre foi muito protetora e muito cuidadora e muito zelosa das coisas da mana, mesmo. Sim. Minha irmã é enfermeira. Os seus pais vinham da zona de Veiros, mas na prática a sua vida já foi sempre aqui, sim, foi sempre em Évora, porque os seus pais vieram para cá relativamente cedo. Os meus pais vieram logo assim que se casaram. Portanto, vocês cresceram e viveram toda a vossa vida aqui em Évora. Como é que foi a sua infância? Foi uma infância feliz, divertida? Foi uma infância muito feliz. Partilhe lá connosco foi uma infância muito feliz. Nós tínhamos ali um grupo de meninos que brincávamos na rua, porque antigamente era assim, não é? Eu tenho 49 anos, quando tinha 5, 6, 7, 8, era assim que era. Brincávamos na rua, à noite não havia cá ares condicionados e, portanto, era o fresco da rua que jogávamos às escondidas e que, ou ao panha, ou outras brincadeiras dessas, mas que eram ótimas. Faziam-nos felizes, estávamos a pensar já no dia seguinte, as férias de verão eram ótimas nesse sentido. Nós brincávamos, efetivamente. Eu brinquei mesmo. Bem, ainda não havia internet. Não havia internet. Nem YouTube, exatamente, nem os outras programas plataformas, de televisão também. Nem streaming. Não, exato, e só tínhamos 4 canais de televisão, 2 canais de televisão, só tínhamos 2 canais de televisão e, portanto, àquela hora o indicado era virmos para a rua e brincarmos. Sim. Onde é que aparece Deus na sua vida? Aparece de uma forma natural muito cedo, porque eu tinha 4 anos, quando uma menina que morava lá perto da casa dos meus pais tinha 6, começou a frequentar a catequese e convidou-me. E convidou-me para ir à catequese com ela. E eu fui, e a catequista era a irmã Joaquina. Portanto, começou a ir à catequese aos 4 anos como acompanhante de uma menina que entrou para o primeiro ano. Mas ia sempre. Porque eu gostava mesmo de ir. Também tive a sorte de ter a irmã Joaquina como catequista, em que ela era um doce de pessoa e, portanto, antes da catequese propriamente dita, brincávamos ao lencinho da botica ou outra coisa qualquer que ela imaginava, idealizava e, portanto, quando começávamos a catequese propriamente dita, estávamos bem dispostos e sedentos daquilo que ela nos tinha para contar e para informar foi muito bom. E, portanto, foi assim uma entrada muito natural. Muito natural. Os seus pais eram os meus pessoas pais, de prática religiosa, não tanto? Os meus pais eram pessoas de prática religiosa em Veiros, depois a minha mãe apenas, o meu pai passou a ser a partir do momento em que fez um curso de cristandade. Foi convidado várias vezes, houve um dia que aceitou e o meu pai sempre foi um bom homem, mas após o curso de cristandade notou-se diferença em algumas coisas e essa foi uma delas, portanto eles passaram a ser a frequentar a igreja constantemente e a estar ao serviço. Portanto, essa sua ida como acompanhante de uma menina um bocadinho mais velha para a catequese, embora tenha sido até uma iniciativa se calhar espontânea, porque foi convidada por essa sua amiga, na prática não chocou em nada com aquilo que já era a vivência da sua família. Não. E aquilo que era a prática. Não, a minha mãe até ficou familiar. bastante feliz com isso, sim. E ainda hoje nós mantemos essa relação próxima com a irmã Joaquina e a irmã Lídia, e elas exatamente por isso, devido a essa altura em que nos aproximamos, não é? Ali da catequese e da igreja e da capelinha e da Senhora da Saúde, que foi ali que eu cresci. Na paróquia da Senhora da Saúde, na paróquia da Senhora em da Évora. Saúde, em Évora, com o saudoso Padre Barros. Padre Barros, um homem Sim. peculiar, com um feitio também peculiar. Exatamente. E com um enorme carisma. Exatamente, é isso mesmo. Mas que nos motivava e nos entusiasmava e aquilo. E vivíamos intensamente. Tudo aquilo que ali era feito era vivido de forma muito intensa. E, portanto, eu lembro-me de ter feito a primeira comunhão e ter sido, assim, um marco na minha vida, porque era a primeira comunhão. Foi, assim, um dia super importante, mesmo. Eu estava mesmo desejosa daquele acontecimento, de receber Jesus. E, embora eu tivesse 7 ou 8 anos, mas sim, a mesma coisa com a profissão de fé. Eu lembro-me perfeitamente do dia em que fiz a profissão de fé.
Porque, mais uma vez, mas eu acho que isso também derivava dele. Ele motivava-nos, entusiasmava-nos e isso ajudava, claro. Contagiava, a alegria dele era contagiante. Portanto, suponho que tenha feito o percurso de catequese, enfim, normal, não é? Normal. Com esses marcos que assinalam o caminho, a primeira comunhão, a profissão de fé, o crisma depois mais tarde, crisma, não é? aos 14 anos. Depois também é muito frequente que ali na adolescência, juventude, estas coisas da fé às vezes abanem um bocadinho. É. Como é que foi no seu caso? E abanou. No caso da universidade, quando entrei na universidade não, porque tive a sorte de ter duas amigas, a Inês e a Helena, que também elas eram cristãs e, portanto, nós passámos a ir à missa ao Espírito Santo. Íamos à missa ao Espírito Santo à tarde, às 19h15, que era a missa da pastoral universitária. E, portanto, aí não senti. Senti após a universidade, ali... eu vou-lhe dizer o que é que me aconteceu. Não devia, mas vou. Houve ali uma altura da vida em que eu lembro-me de chegar à Igreja dos Álamos, já nos Álamos, e de ficar dentro do carro e pensar, só vou mesmo sair às 18h30, porque já sei que se eu lá chegar vão já pedir para fazer a leitura e vão já pedir-me para ir fazer, e eu, apetece-me estar no meu canto. E isto foi ali mesmo, o que antecipou o meu curso de cristandade, que me fez ver que eu não posso ficar dentro do carro, porque Deus precisa de mim. E acredita que logo assim que eu fiz o curso de cristandade, mesmo logo a seguir, no dia 2 de fevereiro, dia dos seminários... Sim. É 2 de fevereiro, já não sei se é 2 de Nossa Senhora da Purificação, a apresentação de Jesus no templo, e é o dia da festa do seminário. Festa do seminário, exato. E eu lembro-me de ter ido à missa, à Eucaristia no Espírito Santo, e uma senhora que eu não conhecia de lado nenhum veio-me perguntar, não se importa de fazer a primeira leitura? E eu pensei, pronto, cá está, é isto, não posso ficar dentro do carro à espera, tenho mesmo que ir e fazer a leitura, que é isto que Deus quer de mim. E fiz o curso em janeiro e isto foi logo a seguir. Entretanto, eu sei que a sua vida foi uma participação mais ou menos contínua e mais ou menos sistemática na vida da comunidade e, portanto, é alguém que, independentemente de ter vivido alguns momentos mais duros, mais difíceis, que já também teremos a oportunidade de conversar um bocadinho, mas que passa por estar metida numa série de coisas. Portanto, a Maria João é uma rapariga daquelas que não sei o que é que seria da paróquia sem algumas Maria Joões. Pronto, sem algumas Maria Joões, sim, não é? Exato, isso sim. Porque preciso. É ministra extraordinária da comunhão, Sim. É catequista, é leitora, portanto, do grupo de leitores, está envolvida na pastoral do turismo, faz parte de uma equipa de casais de CPM, que, portanto, faz a preparação dos noivos que estão a preparar-se para casar e também está ligada à pastoral da família. Ou seja, está metida em quase tudo e mais alguma coisa. Destas coisas todas, onde é que se sente mais plena? Eu acho que o que eu gosto verdadeiramente é de dar catequese. Eu gosto muito de ler, é um facto. Mas ler é aquela leitura e pronto, não é? É facilmente, passa aquele momento. Agora, eu gosto de ter tempo de preparar a catequese, de me dedicar e depois de ver a alegria dos miúdos e a forma como eles reagem àquilo que é proposto, não é? Sei que já acompanhou grupos de catequese até ao crisma, portanto até ao 10º ano de catequese, mas que agora voltou ao princípio e está com um grupinho de crianças de primeiro ano, exatamente. Crianças de 6 anos. Exatamente. O ano passado... como é que foi este regresso à infância? É assim uma grande diferença. Sendo que ainda por cima, como professora, está habituadíssima a lidar todos os dias com adolescentes, portanto rapaziada ali dos 14, 15, 16 anos, mas agora de repente está outra vez com um grupo de crianças de 6 anos. Exatamente. Como é que foi isso? Foi um desafio. Não havia ninguém para dar catequese de primeiro ano e pronto, e foi-me proposto com algum cuidado, porque o Padre Alberto, logo no início do ano pastoral, nós tivemos um retiro em Palmela e que foi muito bom mesmo, esse retiro em Palmela, em que deu para planificar as atividades catequéticas deste ano e também para perceber quem é que eram os grupos de catequistas de cada ano. E portanto havia ali uma falta. Eu tinha terminado o 10º ano, tinha levado os meninos até ao crisma o ano passado em junho
E este ano não vi ninguém para o primeiro e, portanto... E, portanto, lá foi a Maria João. Eu lá fui, sim. Não estou sozinha, estou com uma equipa... Que diferenças é que nota nos miúdos de agora com 6 anos em relação ao último grupo que tinha acompanhado? A mesma coisa que na escola, mais agitados. Bastante mais agitados. Portanto, às anda vezes, toda a gente mais agitada. anda toda a gente mais agitada, mas às vezes é difícil mantê-los em silêncio para eles perceberem a mensagem que está a ser transmitida. Mas ao mesmo tempo também é um mimo ouvir as coisas que eles têm para nos dizer e as coisas que eles fazem. E às vezes surpreendem-nos. Às vezes surpreendem-nos. E põem questões este sábado que ficamos sem saber muito bem como lhe pegar. Sim, e este sábado, que foi o batismo do Senhor, acabámos por dar esse tema na catequese e estávamos a dizer, para eles também começarem já a ouvir, também talvez por ter dado catequese aos mais velhos, mas... Estávamos a dizer que o batismo é um sacramento, que há 7 sacramentos, como são os dias na semana, e as notas musicais, e as cores do arco-íris, e mesmo no final da catequese pedimos para eles fazerem um desenho em que teriam que fazer o Jesus a ser batizado pelo João Batista. Pá, quando eu vejo um dos desenhos, tinha um miúdo, tinha feito o arco-íris. O arco-íris, e eu olho para aquilo e ele, então é o arco-íris. Então são 7 as cores, como os sacramentos, não é? E aquilo deu-me assim um gozo e um mimo mesmo. Aquilo fica lá, não é? Quando eles estão com atenção, aquilo fica lá. Apesar de a Maria João ter feito um percurso que poderíamos dizer bastante linear, ou seja, na prática sempre esteve dentro de uma comunidade cristã e sempre viveu aquilo que são os dinamismos próprios de uma paróquia, envolvendo-se nos diferentes serviços e movimentos. Há sempre momentos fundamentais que, por alguma razão, nos estruturam um bocadinho o caminho e que são marcos sinalizadores, quer a nível da fé, quer a nível da nossa vida em geral. Eu gostava que partilhasse um bocadinho alguns desses momentos. Sei que a nível desta caminhada cristã, por exemplo, o curso de cristandade que fez foi um desses momentos. Sim, foi um marco. Partilhe lá connosco. Foi um marco. Eu tinha 30 anos quando fiz o curso de cristandade, tenho 49. Fui chamada e como lhe disse, portanto, pertencia ali à capelinha da Senhora da Saúde e aquilo era sempre tudo muito entusiástico, digamos assim. Eu lembro-me de ser criança e de um dos domingos os cursistas se juntavam antes da Eucaristia. Portanto, quando eu chegava para a Eucaristia, eles estavam juntos lá na capela e cantavam o cântico ao pescador do Lago da Galileia. Eu lembro-me de chegar ali naquelas alturas em que era criança e jovem e pensar, um dia também quero fazer o curso, porque eles estão tão felizes. Eu também quero sentir esta alegria que eles estão aqui a sentir. E às vezes até perguntava, eu não posso vir mais cedo. Porque que eles estão assim, tão entusiasmados? Vê-te como eles se amam, não é? Como diziam. A alegria é contagiosa. A alegria era contagiosa. E chegou um momento em que eu fui fazer o curso, não é? Chegou a minha altura. E é um momento mesmo marcante. Portanto, são ali 3 dias de encontro connosco, com Deus e depois com a comunidade no domingo. Mas são 3 dias muito fortes. Muito fortes. É difícil a gente encontrar-se connosco próprios. É difícil vermos ali as qualidades e os defeitos que temos e percebermos o que é que podemos mudar e ajudar, não é? A sermos melhores pessoas. Depois um encontro com Deus no sábado, que é um encontro, como já ouviu de certeza absoluta no sacrário, assim, um momento forte, após o rolho dos sacramentos, assim, um momento forte. E depois tudo o resto desse dia, que acaba por sentirmos mesmo ali o amor de Deus, se tivermos de espírito aberto. Mas eu nestas coisas, quando vou para uma destas situações, eu vou sempre de espírito aberto e dou tudo o que tenho. Às vezes é pouco, mas é tudo o que tenho, eu dou. E portanto eu vivi o curso de uma forma muito, muito intensa e que para mim foi marcante, embora eu tivesse sido sempre uma pessoa que realmente estivesse na igreja, mas eu consegui ver e acreditar que a igreja em que eu acreditava, ela existia e era assim que eu queria que ela fosse, não é? Quais são os traços fundamentais dessa igreja? Eu não gosto de uma igreja bafienta em que se faz sempre a mesma coisa, em que não pode haver dinamismo, em que não há abertura, em que são os padres o topo e tudo o resto a seguir.
em que nós somos realmente importantes, cada ramo, não é? Nós somos os ramos e que todos nós somos importantes, fazemos falta na igreja e na paróquia, cada uma de sua forma. A minha mãe, por exemplo, já fez várias toalhas para o altar. Eu não sei fazer toalhas para o altar. Pronto, cada um de sua forma, mas é assim que eu vejo esta igreja no seu todo, na sua plenitude, não é? Cada um contribui da forma que consegue e pode. E isso fez-me vibrar. A minha fé ficou ali mais forte. Mais robusta, sim, sem dúvida, foi. Depois, há momentos que são mais duros. Quando a vida nos cai em cima de outra maneira. E que também são um bocadinho períodos de prova. Eu gostava que dissesse alguma coisa sobre 2 desses momentos da sua vida que sei que foram para si desafios. Por um lado, a gravidez da sua filha Madalena e por outro lado, mais recentemente, a morte do seu pai, que sei que aconteceu em situação, enfim, é sempre difícil, mas que foi marcada ali por uma série de fatores que acresceram a essa dificuldade. Quer partilhar connosco um bocadinho? Na questão da gravidez da Madalena, portanto, eu queria muito ser mãe, nós queríamos muito ser pais, eu e o Pedro, e quando finalmente consegui engravidar, na primeira consulta que vou, o médico diz exatamente aquilo que qualquer pessoa não quer ouvir, qualquer mãe não quer ouvir, portanto, é uma gravidez ainda muito precoce, mas prepara-te porque não vais conseguir levar esta gravidez avante. E aquilo é difícil, não é? Eu saí dali, lembro-me que na altura estava... Não é só um balde de água fria, é um balde com um bloco de gelo. É verdade. Mas eles, pronto, são médicos, fazem aquilo todos os dias e ele... Mas não te preocupes, para a próxima vez... Mas eu pensava, eu não quero a próxima, eu quero desta. É desta vez, eu estou grávida agora, eu quero desta. Eu saí dali, fui dar uma aula de apoio. Eu nesse ano estava colocada na Malagueira, na escola da Malagueira, e o Pedro também. Eu saí dali completamente quebrada, por assim dizer. E quando cheguei à escola e disse ao Pedro, eu disse, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque nós vamos rezar, vamos agarrar a Deus. Tenho a certeza que essa não vai ser a vontade de Deus. Deus vai querer que esse bebê nasça. E eu também me agarrei a isso. E, portanto, nós pedimos fervorosamente que aquele bebê nascesse. E foi uma semana difícil, foi uma semana complicada, porque eu estava sempre à espera, quando ia à casa de banho, e quando não, estava sempre à espera quando é que é o aborto espontâneo, quando é que isto se dá, não é? Aquilo, fiquei sempre à espera, e aquilo, graças a Deus, nunca aconteceu. Porque, como diz a Sagrada Escritura, batei e abrir-se-vos-á, e pedi e recebereis, e nós batemos e recebemos. E nós batemos e recebemos. Foram seguramente aí dias ou semanas de muita incerteza. Foram. E sempre na dúvida. Muita expectativa. Sim, sempre na dúvida, mas confiantes, mas na dúvida. Eu mais duvidosa do que o Pedro. Mas sim, foi difícil. Mas acredito que Deus esteve ali, que foi Deus que quis que a Madalena nascesse. E a Madalena nasceu. Pronto. E nasceu e está bem. E está bem, graças a Deus. Sim, exatamente. É isso. Por outro lado, ali no contexto do Covid, dá-se a morte do seu pai em circunstâncias agravadas, precisamente isso, por esse contexto que complicou ainda mais aquilo que já de si é doloroso. É verdade. Foi muito difícil. O meu pai partiu, nós não estávamos à espera. Eu tinha lá ido à casa dos meus pais e ele foi a última pessoa com quem falou, foi comigo, ver como é que ele estava, como é que estava a situação, e estava tudo bem. Entretanto, ele faleceu, a minha irmã estava com Covid, a minha mãe estava com Covid, e portanto nós não pudemos viver o luto nesses dias as três. Eu vivi de uma forma e a minha mãe e a minha irmã viveram de outra. Que infelizmente foi uma experiência partilhada por muitas famílias, não é? Nesse Sim, período. Foi. Não é? Foi. Não se poderem fazer aquilo que são, enfim, os ritos habituais, os momentos de encontro, de despedida, de luto, e que dificultam, não é? Ainda mais essa despedida.
E mais uma vez aí eu vejo a mão de Deus. Porque como é que eu estou com a minha mãe, como é que eu estou com o meu pai, como é que eu estou com a minha irmã, todos têm Covid e eu não tive. Eu pude acompanhar o meu pai até ao cemitério, pronto, até à sepultura, mas foi difícil, foi muito difícil. Não só esses dias, mas depois, a morte do meu pai, o falecimento do meu pai, foi talvez a altura mais difícil da minha vida. Sentiu Deus aí? Senti Deus. Logo após a morte, eu só me sentia bem na Eucaristia com as palavras do Padre Fernando. Era ele o pároco na altura. Ia todos os dias à missa e parecia que aquilo que ele estava a dizer eram sempre para mim. Era tudo aquilo que eu dizia, era aquilo que parece que queria ouvir, ou não sei explicar, mas foi muito forte. Encontrou aí conforto? Encontrei conforto na Eucaristia. Eu fui durante muito tempo à missa diária, porque era aí que eu ainda sentia alguma alegria, digamos assim. Se é que se pode chamar alegria, mas era onde eu me sentia menos triste. Sei que são momentos muito dolorosos e agradeço-lhe que partilhe um bocadinho connosco, para não ficarmos aí. Outra experiência também às vezes dolorosa é ser mãe de 2 adolescentes. Como é que a coisa está a correr e em que é que o ser uma mulher de fé influencia também a forma como exerce a sua maternidade? Eu gostaria de dizer o melhor, mas não sei se consigo, mas vamos lá. Ser adolescente hoje em dia é tal situação que dizia há pouco ao padre Manel, que é, eu estou habituada às características da adolescência, porque eu lido com elas diariamente há muito tempo. Sim. Mas ser os filhos é diferente, não é? Temos-los em casa. E é rapaz e rapariga. E a rapariga a querer às vezes ser mãe do rapaz, mas ele não permite, porque ele também já tem 12 anos. E portanto, nem sempre é fácil. Às vezes lá em casa parece que está tudo a cair, mas o que é que se passa? Não, é só uma brincadeira entre irmãos. Mas que um quer uma coisa e o outro quer outra. Não, está tudo bem, mãe, não te preocupes. Mas na realidade às vezes parece que a casa está a cair, não é? É assim, eu neste momento, eu esforço-me, nós esforçamos-nos, eu e o Pedro, não sou só eu, nós os dois esforçamos-nos para que eles vão pelo caminho do bem, não é? Para que é uma grande dádiva de Deus nós chegarmos os 4 à paróquia, não é? Para termos catequese, uns dão, outros recebem, mas eu sinto-me muito feliz por isso. É a família, isso é muito importante. Por exemplo, o Jocas, uma das coisas que ele mais gosta é ser acólito. O Jocas, que é o João, de 12 anos. 12 anos, ele gosta muito de ser acólito, e se às vezes sai um bocadinho mais tarde da catequese e já não pode acolitar porque já chegou um bocadinho mais tarde, ele fica mesmo triste. E isso ainda aconteceu este sábado, e eu fico muito feliz por dentro. Não posso mostrar que ele está full de não ter conseguido acolitar, mas é muito bom isso, é bom sinal, é bom sinal. A Madocas, por outro lado, a Madocas, que é a Madalena, por outro lado, eu também acho que ela está no bom caminho, por assim dizer, porque também está envolvida em muitas coisas da igreja. Agora, ultimamente, eles participaram nos Charugas, não sei se ouvi dizer, um campo de férias promovido, promovido pelos salesianos, e gostaram bastante. Tem o rezar mais ali uma sexta-feira por mês, e ela faz muito questão de ir, porque parece que aquilo nem acontece se ela não for. Portanto, eu acho que ela agora também quis ir para as equipas de Nossa Senhora, também pertence a uma equipa de Nossa Senhora. A Madocas também é um bocadinho como eu, no sentido... Portanto, já está como a mãe, já está a participar em tudo ao mesmo tempo. É verdade. Okay. E também gosta de matemática como a mãe. Sim, é um bocadinho Maria isso. João, quase a terminar, há uma pergunta que vamos fazendo sempre, enfim, com palavras diferentes, mas que tem a ver com o título do nosso podcast, que é No Meio do Mundo. O seu mundo é isto tudo, é família, é comunidade, mas aqui queríamos sobretudo referir-nos ao mundo profissional, é a escola, onde exerce a sua profissão, é professora de matemática. Como é que é ser cristã na escola? Com naturalidade. Como é que costumo dizer, padre, eu não gosto de vestir um fato no fim de semana e vestir outro fato durante a semana. Eu sou cristã em todo o lugar, em todo o lado do mundo. Mesmo que as pessoas gostem ou não, isso eu nunca escondo que sou cristã.
E todos os meus alunos, todos sabem que eu dou catequese e que faço parte da paróquia da Senhora da Saúde, e todos têm esse conhecimento. E às vezes é preciso dar um conselho, às vezes vêm ter comigo, se fosse a Madocas, como é que a professora enquanto mãe reagia? E acho piada eles virem-me fazer essa pergunta e essa maneira de ser, não é? E portanto é estar na escola como Deus quer que eu esteja. Nem sempre consigo, padre, é óbvio, não é? Eu sou humana e falho muitas vezes, mas eu tenho esse foco, eu quero estar como Deus quer que eu esteja, não é? Qual é que vai ser a vontade de Deus? O que é que Ele quer de mim? O que é que eu devo responder? Como é que eu devo estar? E é isso. É fácil? Não. Não é fácil, porque às vezes é muito mais fácil dar uma resposta ou resolver de outra forma, mas eu sou cristã, portanto eu tenho que dar exemplo, eu tenho que ser exemplo, não por mim, mas pelas outras pessoas, eu tenho que ser esse exemplo, e eu tenho isso muito em conta, não é? Maria João, estamos a terminar o nosso tempo. Nós pedimos sempre aos nossos convidados que nos tragam uma música. Que música escolheu e porquê? Eu gosto muito da Marisa, sou fã dela e, portanto, a música escolhida foi O Melhor de Mim, porque acho que a mensagem é um processo de superação e de crescimento, e que deixemos de lamechices e abracemos a vida com tudo o que ela nos dá, com o bom e o menos bom. E portanto acredito mesmo que o melhor de mim ainda está por chegar. Quero acreditar nisso. Maria João, é uma ótima maneira de nos despedirmos dos nossos ouvintes e daqueles que nos acompanham neste podcast No Meio do Mundo. Maria João, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigada. Ficamos a ouvir O Melhor de Mim. Exato. De Marisa. Deixo-me aqui onde a sombra seduz.